Uma das ênfases do profeta Isaías, na parte do livro que nós estamos estudando, que contém as suas profecias, é de que há apenas um Deus. Que somente o Deus que se revela nas Escrituras é Deus. Inclusive, foi disso que ele tratou no texto que foi exposto hoje pela manhã, que foi capítulo 44 de Isaías, os versos 6 a 8. Então isso leva a uma pergunta. Se há apenas um Deus, o que se pode dizer dos deuses fabricados pelos homens? Se há apenas um Deus, o que se diz ou o que se pode dizer dos ídolos? E é essa pergunta que Isaías vai responder no próximo texto que nós vamos abordar, que é a continuação. Agora, Isaías 44, versos 9 a 20. Isaías 44, versos 9 a 20, nós lemos assim: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artesão em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento e contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinzas. O seu coração é enganado ou iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Oremos. Querido Deus, temos a Tua palavra diante de nós e suplicamos Tua graça
para que venhamos a compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se há apenas um Deus, todos os ídolos não passam de nada, e os seus seguidores, devotos ou adoradores, não passam de amantes do nada. Essa é a verdade que Isaías claramente declara nesse texto. Há apenas um Deus. Logo, todos os outros ídolos são nada. São vazio. Em primeiro lugar, ele mostra que a idolatria é inútil e causa medo e frustração. A idolatria é sem nenhum préstimo, sem nenhum proveito. Usando uma linguagem mais clara, os ídolos não prestam para nada. E além disso, causam medo e decepção. Medo e frustração. Lembrando que Isaías está escrevendo suas profecias, deixando-as para uma geração de judeus que estaria na Babilônia, rodeados de idolatria, rodeados de grandes templos cheios de ídolos, templos muito bonitos, muito imponentes, com imagens de esculturas bem altas. Se você já leu o livro de Daniel, você lembra da história contada no capítulo 3, quando Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que equivaleria hoje a um prédio de mais de 10 andares. E ele ordenou então que todas as pessoas adorassem aquela estátua. Então o povo estaria num lugar onde a idolatria era muito grande. E naquela região havia a crença de que os ídolos tinham poder para vencer outros ídolos. A crença de que os ídolos incorporavam o espírito dos deuses. A gente precisa explicar qual era a crença na época. Eles não acreditavam que a imagem em si era Deus. Então alguém fazia uma imagem, eles não acreditavam que aquela imagem em si era Deus. Eles tinham uma cerimônia chamada de cerimônia da abertura da boca, que era o que eles consagravam a imagem, ok? A imagem era feita, ela não era Deus. Então eles consagravam a imagem, e eles chamavam a cerimônia de abertura da boca, porque eles acreditavam que naquela cerimônia de consagração, o Deus para quem eles consagravam aquela imagem, soprava o seu espírito através da boca da imagem, e ela então ganhava o espírito e as virtudes daquele Deus, e ela passava a representar aquele Deus, de modo que orar aquela imagem, pedir aquela imagem, era o mesmo que pedir aquele Deus. Cultuar aquela imagem, fazer suas ofertas àquela imagem, era o mesmo que fazer as ofertas àquele Deus. E que estas imagens em si carregavam poder. E por isso que em alguns casos eles levavam as imagens para as guerras. Por quê? Porque aí esse Deus representado nessa imagem vai nos ajudar a vencer a batalha. Vocês lembram que uma vez o povo de Israel caiu nesse engodo, lá no livro de Samuel, é contado, 1 Samuel, como eles pegaram a arca que estava no tabernáculo e levaram para o campo de batalha, e os filisteus, quando ouviram que a arca tinha chegado, os filisteus ficaram com medo. Eita, os deuses dos israelitas chegaram. Estão entendendo a ideia de imagem? Quando eles viram a arca chegar, seriam como se
Deus tivesse chegado ali no acampamento. Aí os filisteus venceram a guerra. O que eles fizeram com a arca? Nosso Deus Dagom venceu o Deus dos israelitas. Aí eles pegaram a arca e levaram lá para o templo do Deus deles. Como, olha aqui, ó, colocaram lá no templo como que dizendo, esse Deus perdeu. E ele vai ter que adorar agora o nosso Deus, que é o Deus Dagom. E se você não conhece a história, você pode ler e vai ver como Deus mostrou que tudo isso aí era mentira. Mas esse era o conceito, de que aquela imagem, depois da cerimônia de consagração, ela ganhava o poder, a vida do Deus. Então, Isaías está profetizando neste contexto. A literatura aqui, nós temos esta parte que está inserida entre duas poesias. A poesia que nós abordamos hoje pela manhã, que declara a unicidade de Deus e desafia o povo de Deus a não ter medo diante das situações da vida. E uma outra poesia, que é um cântico, que abordaremos na próxima mensagem, os versos 21 a 23. E nesse meio está esse relato, que começa de forma poética, os versos 9 a 11, na língua original é em forma poética, em versos, e depois em forma de cenas. Ele descreve a cena dos artesãos, primeiro em ferro, depois em madeira, fazendo seus ídolos, depois a cena dos materiais utilizados, né, de como a madeira é preparada e é utilizada, e aí ele mostra para que serve aquela madeira, como ela tem um serviço útil e um serviço inútil, certo? Ela serve para uma coisa boa e ela é feita para algo que não serve para nada. E termina nos versos 18 a 20 com uma denúncia, né? Com uma exortação muito forte de denúncia. Então, Isaías usa muitas imagens, apelando à nossa imaginação. É como ele nos chamasse para ver o ferreiro lá fazendo ídolo, ficando cansado, como o escultor em madeira vai no bosque, e ali naquele bosque teve árvores que foram plantadas, ainda pequenas, e veio a chuva e elas cresceram. Aí ele, se ele é mais rico, ele escolhe uma árvore boa, como o cedro. Se ele não tem tanta riqueza assim, ele vai escolher uma árvore mais humilde, como um cipreste. Aí ele corta essa árvore, leva para casa, de um pedaço da árvore ele faz lenha para se aquecer ou para cozinhar o seu alimento, e do outro pedaço ele faz um ídolo diante do qual ele adora. E ao descrever isso, ele vai nos mostrando o que é a idolatria. Primeiro, que a idolatria é inútil e causa medo e decepção. Ele diz aí no verso 9, todos os modeladores de imagens, de escultura, são nada. Então ele começa dizendo que quem é nada? Quem faz? Quem faz já é nada. Depois ele diz, e as suas coisas preferidas, a ideia aqui, e as coisas a quem eles se devotam, as coisas a quem eles amam, que são os ídolos, também são o quê? Nada também. Então, quem faz? É nada, certo? E a pessoa que se devota àquilo, que ama o ídolo, também não tem nenhum proveito, não tem nenhuma utilidade. E tem as testemunhas, os seguidores daquele ídolo. E os seguidores daquele ídolo são o quê? Cegos. Estão vendo aí? E as suas testemunhas são? Nada veem, nada entendem, não servem de testemunhas, são cegas. Os ídolos não têm nenhum proveito. E aí quem faz se torna sem nenhum proveito
E quem segue, também. Ok? São nulas, são inúteis. É interessante que esse vocábulo aí, esse adjetivo, que foi traduzido como sem nenhum préstimo, na língua original é uma palavra só, na versão que eu estou utilizando, a atualizada, são de nenhum préstimo ou de nenhum proveito, ela foi usada no livro de Isaías para, por exemplo, uma confiança em algo que não merece ser confiável. Por exemplo, em Isaías 30, versos 5 e 6, fala de que o povo estava fazendo uma aliança com uma nação, a nação do Egito, confiando nessa aliança, e é dito aí no verso 5, que a sua ajuda não seria de nenhum proveito. Então eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Ter um ídolo, uma imagem de escultura, e acreditar que aquela imagem de escultura pode fazer alguma coisa, é inútil, porque ela não tem nenhum proveito. Mas você confiar em qualquer pessoa ou coisa, um tipo de confiança que só pertence a Deus, também é idolatria. Também é algo sem proveito. Ok? Então, o ter um ídolo e se prostrar e clamar e confiar e colocar a mão pensando em adquirir algum poder e tal, essa é inútil, não vale nada. Isaías está dizendo aqui que não vale nada. Mas eu ter uma confiança também, para minha segurança, para minha salvação, para o meu socorro, em qualquer pessoa, instituição ou coisa que não seja Deus, também não vale nada. Ok? Também é idolatria. Por exemplo, quando alguém confia em encantamentos e superstições, Isaías 45, 12, ele vai dizer, isso aí também é sem proveito, é inútil. Quando alguém confia em suas próprias obras, Isaías 57, 12, é inútil. Você está confiando em suas obras, nos seus méritos para a salvação, você também está sendo idólatra. Você está confiando num ídolo. E qual é o ídolo nesse caso? Eu mesmo. Estão entendendo? Se eu estou confiando nas minhas boas obras, no meu caráter, na minha honestidade para ser salvo, eu estou sendo idólatra. O ídolo não é uma imagem de escultura feita de ferro, ou de madeira, ou de gesso. O ídolo sou eu mesmo. Esse é o ídolo, eu mesmo. Então isso também é idolatria. Em Jeremias 7:8, também o adjetivo é usado para falar de confiança em vãs palavras, que não são palavras de Deus. Isso também é sem proveito. Então a idolatria é sem proveito, é inútil. E os seus próprios adoradores testemunham isso. Eles mesmos nada veem, nem entendem. Mas essa idolatria causa decepção e medo, para que eles sejam confundidos. A palavra aqui, a ideia de confuso é decepcionado. Você esperava que aquilo resolvesse o seu problema, mas não resolveu. Então o que acontece? Quando você tem esperança de que alguma coisa resolva o seu problema, e você deposita toda a sua confiança naquilo, e aquilo falha e não resolve o seu problema, qual é a sua reação? Frustração, decepção, confusão. Você fica, não, mas eu esperava tanto que isso aqui resolvesse o meu problema, que isso aqui me curasse, que isso aqui, isso ou aquilo, e não fez. Você fica envergonhado
da sua confiança, você fica decepcionado. Mas não apenas isso, no verso 10 vai dizer: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não é de nenhum préstimo? E aí no verso 11, no final, diz que espantem-se ou assustem-se, tremam, fiquem com medo e fiquem a uma envergonhados. Aqui eles intentavam produzir um Deus, mas o que eles fizeram foi uma imagem que não serve para nada. Então eles ficaram decepcionados. Quase que toda decepção é fruto de idolatria. Preste bem atenção. Quase que toda decepção é fruto de idolatria. Vamos aí ilustrar. Alguém que casou e ficou decepcionado com o casamento. Talvez estivesse esperando do casamento algo que nós só encontramos em Deus. Isso acontece, certo? Por exemplo, alguém que casa para ser feliz vai se decepcionar. Se alguém aqui está pensando em casar, não vou casar para ser feliz, deixa eu logo lhe dizer. Se você vai casar para ser feliz, para encontrar a felicidade no casamento, você vai se decepcionar. Por quê? Porque isso não é o propósito do casamento, fazer ninguém feliz. O propósito do casamento é providenciar companheirismo. Foi para isso que Deus criou o casamento. Não foi para trazer felicidade. Ok? Alguém que casa pensando, por exemplo, em ficar rico, pode também o quê? Tem uma decepção grande também, não é isso? Então, quando você vai para as coisas da vida, esperando nestas coisas o que não é apropriado, você vai se decepcionar. Mas por quê? Há algo errado no casamento? Não, em si não. É porque você foi esperando demais. Vocês já estão cansados de me ouvir dar o exemplo da cadeira, não estão? Cadeira foi feita para quê? Para a gente sentar. Mas algumas vezes a gente usa a cadeira como escada, não é verdade? E aí quando a gente está lá trocando a lâmpada a cadeira quebra. Essa cadeira não presta. É a cadeira que não presta? Não. Eu é que estou tentando tirar da cadeira aquilo para o qual a cadeira não foi feita. Um exemplo é até bobo da cadeira. Mas o triste é que a gente faz isso na vida. Alguém estuda procurando achar felicidade nos estudos. Alguém casa procurando achar felicidade no casamento, segurança no casamento. Eu casei para me sentir seguro, eu casei para me sentir realizado, ou eu casei para me sentir segura. Vai se frustrar, meu amigo. Porque não foi para isso que o casamento foi feito. Estas coisas nós encontramos em Deus. Segurança, felicidade, realização, a gente só encontra em Deus. A gente não encontra em casamento, a gente não encontra em carreira, a gente não encontra em estudos, a gente não encontra em profissão, a gente não encontra nisso. Essas coisas foram feitas com determinados fins, são boas. Mas quando mal usadas, quando se espera dela mais, né? A gente pode dar um exemplo de aqueles que acompanham futebol, viram, por exemplo, certos jogadores que estão indo muito bem num time, aí eles são muito valorizados e eles são comprados por um alto preço para ir para outro time. E quando chega nesse outro time, não rende. O que foi? Esses cabas aprenderam de jogar futebol?
Será que desaprenderam só porque mudaram de time? Será que foi isso? A minha interpretação é que não. O que aconteceu? Passou-se a esperar muito deles. Estão entendendo? Eles eram bons. Mas passou-se a esperar deles que eles fossem ótimos. Um exemplo. E eles não eram ótimos, eles só eram bons. E aí quando você colocou nas costas deles a expectativa de que seriam ótimos, o que aconteceu? Eles ficaram tão pesados que nem bons eles conseguem ser mais. É como um aluno que ele é aluno de 8. É um cabo esforçado e tudo, mas ele tira 8. Mas aí os pais começam a querer que ele tire 10. E começam a exigir, a elogiar, a fazer propaganda. E o aluno e o filho começa a se sentir pressionado quando é na próxima prova, nem 8 mais. É 5, é 4. O que aconteceu? Peso demais que causou decepção. Isso acontece em várias áreas da nossa vida, especialmente nas áreas dos relacionamentos. Casamentos e pais que jogam expectativas altas demais em cima de seus filhos. E podem não ter nem o 8. Estão entendendo? E isso é idolatria. Mas também causam medo. E eu vou dizer a mesma coisa. Quase que todo medo é resultado de idolatria. Pessoas têm medo de falar em público. Tem medo. Não estou dizendo de não gostar, eu estou dizendo que tem medo. Certo? Veio para frente, pronto. Travou tudo e não consegue mais nada. Não, eu não vou. Aí você começa a pensar, mas por que você não vai? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de fazer alguma coisa errada e vão rir de mim. Sabe qual é o nome desse medo? Sabe qual é? Orgulho. Pura e simplesmente orgulho. Sim, eu vou lá para frente. Vou errar? Sim, vou errar. E daí? E se alguém rir de mim? Sim. E daí? Eu vou morrer? Vão tirar um pedaço de mim? Vão me acabar agora? Meu Deus, uma vez eu fui lá na frente da igreja, eu falei o que não devia, todo mundo riu de mim. Nunca mais, Deus me livre, para nunca mais. E o que foi? Esse medo e vários outros é resultado de idolatria. E nesse caso, eu estou adorando a mim mesmo. Quantas coisas a gente deixa de fazer que precisa ser feito? Eu não estou falando da gente se arriscar em fazer o que não é necessário, mas é aquilo que precisa ser feito. E não, eu tenho medo. Vão rir de mim, e se eu fizer errado vão falar de mim, aí vão pensar isso, vão pensar aquilo, vão pensar aquilo outro. Idolatria. Você está idolatrando você mesmo. E se falarem mal de você, qual o problema? Falam mal de Deus? Você já ouviu pessoas falando mal de Deus? Eu devia até mudar uma pergunta. Você já falou mal de Deus? Do Filho dele, Jesus Cristo. Você mesmo não já falou mal dele? E qual o problema de falarem mal de você? É doloroso, é ruim. Mas e aí, vai morrer por causa disso? Cuidado com as idolatrias que estão dentro do coração. Pense muito nas suas frustrações. Pense muito nos seus medos. E verifique se não são resultados de idolatrias. Que você está se escondendo por trás do medo, por trás da decepção, é que fulano me frustrou, Beltrano riu de mim, Cicrano disse isso, eu esperava isso de Beltrano e não aconteceu. E você fica se escondendo atrás dessas desculpas
Isso nada mais é do que idolatria. E você está idolatrando você mesmo. Peça, clame a Deus para ser liberto disso. Esse é o tipo de decepção e medo que a gente não precisa carregar. Não precisa. É fardo que a gente bota nas nossas costas, ou que outros colocam nas nossas costas e a gente aceita, né? Chega uma pessoa e diz, olha, eu tenho um pedido para fazer para você, não me decepcione. Eu já fico com o pé atrás. Eu não sou Deus não. Dá devagar aí, certo? E eu estou longe de ser Deus. Então que eu posso lhe decepcionar, posso. Se você já vem assim, eu já fico com má vontade de atender, certo? Porque cuidado também para você não colocar peso nos outros. Olha, eu espero muito de você, viu? Problema seu. Eu estou aprendendo a dar esse tipo de resposta. Problema seu se espera muito de mim. Eu sou falho, sou pecador, estou no caminho para me tornar semelhante a Cristo, mas aí eu não cheguei lá não. Então se você quer esperar muito de mim, aí é com você aí. Eu não estou lhe prometendo isso. Então cuidado também em colocar peso nas outras pessoas, porque isso é idolatria. Mas em segundo lugar, a idolatria é ilusória e causa cansaço e insatisfação espiritual. Além dela ser inútil e causar decepção e medo, ela é ilusória e causa cansaço e insatisfação espiritual. E é aqui que ele descreve as cenas, né? Do ferreiro, então, que pega as suas ferramentas, uma espécie de malho, aqui traduzido como machado, de bater, um malho, de bater no ferro, e aí ele tem também certos martelos, e aí ele vai moldando na brasa, no fogo, ele vai moldando ali o ferro, e aí Isaías diz, ele está trabalhando com a força do seu braço. Pense no Deus forte que ele está fazendo. É feito com o quê? Com a força do braço dele. Mas quem é esse homem que está fazendo? Ele tem fome. Se ele continuar trabalhando sem comer, ele fica cansado. Ele, se não beber água, ele vai ficar sedento e vai desmaiar. E é esse o homem que está fazendo um Deus. Isaías aqui está sendo muito irônico, quase que satírico até. Olha lá o ferreiro, está vendo ele lá? Olhando lá, com o malho dele, batendo com o martelo, lá nas brasas, o ferro, ele ajeitando tudo, e de repente ele se cansa. Usando a força do braço dele, ele se cansa. Aí ele precisa parar para ir almoçar, para beber água, senão ele desmaia. Mas esse é o homem frágil que está fazendo um Deus. É como se Isaías, não tem cabimento um negócio desse? Alguém depois vê o que esse homem frágil, que se cansa fazendo, adorar aquilo como se fosse Deus? Tem cabimento? E aí ele muda. Vamos falar agora do marceneiro, né? Aí o marceneiro vai lá no bosque, vê as árvores, aquelas árvores foram plantadas pequenas, veio a chuva, regou, elas cresceram, então ele sai vendo qual madeira serve, essa não serve, essa aqui serve, essa é boa, aí ele escolhe uma madeira, aí ele corta um pedaço da madeira, aí ele leva, aí aquele pedaço ele então traça um lápis, ele pega um cinzel e sai cortando, sai modelando a madeira, ele usa um compasso e aí ele faz um modelo, uma figura, uma semelhança de um ser humano, de um homem. É o máximo que ele pode fazer. De um homem novamente frágil, de um ser humano novamente frágil. Esse é o Deus que ele faz. E, além disso, ele pega um outro pedaço da madeira, leva para casa, faz lenha, aí coloca lá no fogo, aí coloca o seu pão para assar, ou sua carne para assar, e dá outro pedaço da mesma madeira. Ele fez o quê? Um Deus, e ele vai lá e se ajoelha diante daquele pedaço de madeira. Peguem o que Isaías está tentando dizer aqui. Você pegou, cortou a mesma árvore. É o mesmo tipo de
madeira. Um pedaço virou cinza, não foi? Ele foi lá, assou o pão, assou a carne, virou cinza. E o outro pedaço virou Deus. Isaías está vendo? É ilusão. Não tem sentido. Isso é ilusório. E ele vai lá e se ajoelha, e ora, e pede, e clama. Aí Isaías continua na cena, ó, num pedaço, ele está lá, está frio, ele assou lá o pão, assou a carne, comeu, se fartou, aí o fogo ficou queimando, e agora ele fica aquecido, ele diz, puxa, que bom, eu estou satisfeito, agora estou aquecido, minha casa está iluminada. E no outro, fez o Deus, se ajoelha diante dele e diz, salva-me, socorre-me, você é meu Deus. É ilusão. Basta pensar um pouquinho. É algo ilusório. A madeira satisfez as necessidades físicas, não é verdade? Aqueceu, providenciou calor, luz e cozinhou o alimento. Mas as necessidades espirituais não satisfez. A idolatria é ilusória. Ela causa cansaço, tem que fazer o ídolo, tem que plantar a árvore, tem que esperar a árvore crescer, tem que malhar o ferro e fica cansado com todo aquele esforço e não satisfaz. E a ironia aqui que Isaías está nos mostrando é que o material que serviu para fazer o ídolo é mais útil se usado para outra coisa. Estão entendendo? É mais útil se usado para queimar lá no fogo, para aquecer a casa, para providenciar luz e para assar o alimento. Tem utilidade maior do que fazer um ídolo. A idolatria é inútil e produz medo e decepção, mas ela também é ilusória e produz cansaço e insatisfação espiritual. Por último, ela é insensata e produz cegueira. Aí Isaías vai terminar essa parte aí nos versos 18 a 20 com uma advertência bem pesada. Não sabem, não entendem. Os olhos ficaram grudados. Eles não conseguem abrir. A mente e o coração não conseguem entender. Nenhum deles cai em si. Nenhum deles raciocina. Não, peraí. Eu trouxe a mesma árvore. De um pedaço da árvore eu queimei. Eu assei o meu pão. Eu assei a minha carne. Eu comi. E ela virou cinza. E agora, da mesma árvore que virou cinza um pedaço, eu vou fazer um Deus? E eu vou me ajoelhar? E eu vou fazer minhas orações a Ele? É a mesma madeira. A mesma madeira que queimou e virou cinza é a mesma madeira. Como é que aquela ali virou cinza e essa aqui virou Deus? Que lógica tem isso? A idolatria é insensata. Mas aqui há uma outra verdade. Tudo que nós adoramos tem o poder de nos transformar. Ok? Tudo que nós adoramos tem o poder de nos transformar. Para melhor ou para pior. Mas toda adoração transforma. Toda adoração muda a vida. O homem aqui, ou a pessoa no caso, está adorando um ídolo. O ídolo vê? Aí o que acontece com a pessoa que adora esse ídolo? Os olhos também ficam grudados. Ok?
eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Essa verdade é enfatizada em outros textos da Bíblia. Por exemplo, Jeremias 10, 14. Jeremias 10, 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras, e nela não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. A pessoa que faz imagem e adora a imagem se torna o quê? Termos pesados aqui, né? Estúpidas, ignorantes, sem conhecimento. Se tornam semelhantes à imagem, que não sabem de nada. As pessoas se tornam assim. Veja agora o Salmo 115. Todo o texto de versos 1 a 8 estão tratando da idolatria. Primeiro falando de Deus, versos 1 a 3, depois dos ídolos, dos outros povos. São ouro, obras das mãos dos homens. Aí no verso 5 tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora veja o verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Essa é a primeira penalidade. A primeira não, mas temporalmente, a grande penalidade da idolatria. Temporalmente, porque eu digo que se não houver arrependimento, vai ter uma penalidade eterna. Mas temporalmente é uma grande penalidade. A pessoa acaba imitando seu ídolo. E isso é fato em qualquer área da vida, não é? Quem idolatra um artista da TV, o que normalmente faz? Começa a usar roupa igual, não é assim? Falar igual, corte de cabelo igual, vai igual. Quem idolatra algo do futebol, o que faz? O mesmo jeito. Porque é da dinâmica da adoração, gente. Nós imitamos o que nós adoramos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós copiamos o que nós adoramos. Então, quem adora ídolos, acaba copiando os seus ídolos, acaba se tornando semelhante a eles. Veja também o Salmo 135, 15 a 18. Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca. Verso 18. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Sabe um dos testes para a gente perceber se a gente é idólatra? Com quem que eu quero parecer? Quem eu gostaria de ser se não fosse eu? Quem eu gosto de imitar? Esse é um teste. Se a resposta não for Jesus Cristo, nós somos idólatras. Ok? Quem a gente deve imitar? Jesus Cristo. Pronto. Se a resposta não for essa, eu posso até estar na igreja,
Eu posso até estar cultuando, mas não é Jesus Cristo que eu estou adorando. Eu estou adorando um outro Deus, mesmo dentro da igreja, mas eu estou adorando um outro Deus. E voltando lá ao texto de Isaías, no último versículo, verso 20, tal homem se apacenta de cinzas. Esse homem, a vida espiritual dele é apacentada por quê? Cinza, a madeira. Tá? Aqui é um jogo de palavras que Isaías faz. Porque um pedaço da madeira se transformou em quê? Cinza, para assar o pão, para fazer fogo. E o outro pedaço ele está adorando. Então quem é que está sendo o pastor desse homem? O líder desse homem? O alimento desse homem? Cinza. Cinza. É o que ele tem, que conduz sua vida. É cinza. É madeira. Ele não está de fato sendo alimentado na vida. E isto fez com que o seu coração lhe iludisse. O seu coração está enganado. Ele está ludibriado. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver. E a sua alma não consegue ser salva. É triste ouvir isso, ler isso, né? E a sua alma não consegue ser salva. E a sua alma não consegue ser liberta. E nem ele consegue pensar, mas vem cá, isso é mentira. Isso aqui que eu estou adorando é uma mentira, isso é um pedaço de madeira, ou um pedaço de gesso, ou um pedaço de ferro. Ele não consegue raciocinar nisso. Agora, novamente, eu tenho visto isso em aconselhamentos. Chega uma pessoa decepcionada com um relacionamento. E você começa a querer mostrar para a pessoa que a causa da decepção não é a outra pessoa. É porque ela não está focando em Deus. Foque em Deus. Foque em Deus que a decepção vai embora. Não tenta mudar a outra pessoa, que você não vai conseguir. Foque em Deus. Mas muitas vezes, irmão, você gasta 1 hora. E quando a pessoa sai, você percebe o quê? Não entendeu, não. Não entendeu. Muitas vezes passa 2, 3, 4 sessões de aconselhamento. E não entendeu. A idolatria cegou. A idolatria deixou aquela pessoa cega. Não foi a idolatria de um ídolo de madeira, mas a idolatria de um relacionamento, de expectativas irreais da vida. Essa idolatria cega também. Pessoas se arrastam num relacionamento, culpando a outra, culpando o outro, culpando isso, culpando aquilo, e nunca olham para dentro de si, nunca se enxergam, mas qual é a minha parte de culpa aqui? O que é que eu estou errado ou errada? Mas sempre é o outro, é a outra que fez isso, fez aquilo, fez aquilo, deixou de fazer, não faz, deixou de fazer. Isso é idolatria. E aí a idolatria é você mesmo. E para mim essa é a pior idolatria, porque é a mais difícil de enxergar. E isso também cega. De modo que a pessoa vem para a igreja, ouve pregação, lê a Bíblia, lê livro, faz aconselhamento e os anos vão atravessando e é do mesmo jeito. Cega. Está cega por causa da idolatria. Tudo que nós adoramos transforma a nossa vida. Idolatria não é apenas o ídolo de ferro, de madeira, de barro, de porcelana, seja lá o que for. Mas tem a idolatria mental. Quando você não segue o que a Bíblia diz sobre Deus, e sim o que você imagina de Deus, você também está sendo idólatra. Ah, esse Deus aí que faz isso, eu não acredito não. Eu não acho que esse Deus eu não sigo. Está sendo idólatra. Porque qual é a única revelação que a gente tem de Deus? É a Bíblia. Se eu não aceito e digo que creio em Deus, qual é o Deus que eu creio? O Deus que eu criei na minha mente. E isso também é
idolatria. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. Por isso que a gente precisa se apegar às Escrituras e deixar essas Escrituras mudar a nossa cabeça. Não é vir para ali, não, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Ah, eu não posso acreditar num Deus desse. Isso é idolatria. Você está criando o seu Deus. Não está fazendo uma imagem de escultura, mas está fazendo uma imagem mental. E está sendo idólatra. E novamente, está ficando cego. Porque por mais que lê a Bíblia, não consegue mais enxergar o que a Bíblia diz sobre Deus. Cegou. A idolatria cegou você. A Bíblia vai deixar claro que o único Deus que existe é o Deus que se revelou aqui, do jeito que Ele se revelou aqui, e que se mostrou a nós supremamente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que diz que nós somos pecadores e que precisamos do sacrifício dele para nossa salvação, e que caso não nos arrependamos e creiamos nele e obedeçamos a ele, nós vamos para o inferno. Esse é o Deus que se revelou nas Escrituras. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Esse é o Deus das Escrituras. Não o Deus que me permite fazer o que quero da minha vida, seguir o que quero na minha vida, achar que eu posso ser desse jeito, pode ser. Ele não tem nada a ver com isso. Esse não é o Deus da Bíblia. E se você está seguindo esse Deus, mesmo estando nessa igreja, você é idólatra. E está correndo o risco de ficar cego. E passar o resto de sua vida aqui dentro, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, e ainda continuar cego. Porque está querendo seguir a sua vontade. E não a vontade desse Deus que se revela aqui. A idolatria é inútil e produz medo e decepção. A idolatria é ilusória e produz cansaço e insatisfação espiritual. E a idolatria é insensata e produz engano. E no final, o idólatra fica semelhante ao seu ídolo, sem vida. Clamemos a Deus e analisemos nossa vida, para não sermos idólatras. Evidentemente que não há ídolos visíveis aqui, mas há ídolos no coração. Clamemos a Deus para que Ele nos liberte desses ídolos. Que a nossa adoração, que o nosso valor supremo, que o nosso foco, que o nosso olhar, que a nossa realização, que a nossa satisfação, que a nossa segurança e que a nossa salvação sejam única e exclusivamente o Deus das Escrituras, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aí nós seremos transformados para ser a imagem deste Jesus. Amém.